Opa, voltamos, hein? Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo e minha amiga. Senhor, senhora, senhorita, ao vivo para toda Governador Valadares, para o Brasil, para o mundo. Ô, meu amigo Milhouse, meu amigo Walter, o homem das pernas grossas, coloca para mim, fazendo favor, aquela outra trilha baixinha aí, bem baixinho, fazendo favor, que eu já vou começar essa entrevista hoje com o nosso amigo Beto Altino Machado, ele que é coordenador político em Governador Valadares. Como eu disse anteriormente aqui, ele que já participou de várias articulações políticas na nossa cidade. Vem de uma família tradicional na nossa cidade, né? Ele é irmão do Zé Altino Machado, que esteve aqui, e também do Tinim, né? E tem outros, né? Tem mais irmão? Tem Anjo, tem vários irmãos. Aumenta mais a trilha um pouquinho, meu amigo Milhouse. Obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um abraço bem especial aqui para o nosso amigo David. O David trabalha juntamente com o pré-candidato a prefeito, o André Merlo. Ele está assistindo a gente agora nesse exato momento. Alô, David, conhecido como baiano, né? Trabalha na política aí há alguns anos já. Obrigado pela sua audiência. Um abraço, meu amigo Toner e o Tanner Diniz, da Brazuca Wester Union. Então vamos começar agora uma entrevista com ele. Vou perguntar tudo, hein? Vou perguntar tudo e muito mais. Ele, que eu já falei um pouco do currículo dele, vou deixar que ele fale mais acerca dele mesmo. Beto Altino Machado. Boa tarde, Beto. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, como tantas outras pessoas que participam desse programa, pessoas selecionadas, e nós procuramos saber um pouco do histórico das pessoas e por isso que nós convidamos para estar aqui. É por isso que o senhor é um dos convidados para estar aqui, o Beto Altino. Eu participei na política, eu fui um dos coordenadores da campanha do Jairo Lessa, do João Magalhães e sempre o Fábio Ramalho. Na primeira candidatura do PMDB, né? PMDB, era federal, estadual. Era federal, passou para estadual. E do Fábio Ramalho na primeira candidatura dele. Foi um dos incentivadores da candidatura dele para ele sair, aonde ninguém acreditava, né, na candidatura dele, porque é muito difícil a candidatura federal para ter êxito, né? E tivemos sorte dele ter sido eleito. Então... Beto Altino Machado, você que é de uma família tradicional, conhecedor da política, tanto aqui municipal, estadual e em toda a nossa nação, como que você avalia hoje esse Brasil que nós estamos vivendo? Você acha que isso é uma crise financeira mesmo? O Brasil está numa crise financeira, está ruim das pernas porque não tem como mesmo? Ou isso acaba sendo uma crise política? É uma crise financeira, mas ela está sendo mais política. Porque a pessoa, quando perde a credibilidade, é muito difícil. E hoje... O governo, todo lado que está, a credibilidade está muito baixo. Todo lugar que está, troca ministro, não é o ministro, põe uma coisa no Congresso, não é votado. Então, isso é uma coisa que virou uma moeda de troca, né? Onde se acostumaram isso, dando para receber. E perdeu foi a credibilidade. O toma lá da cá. O toma lá da cá. E esse toma lá da cá prejudicou. E o partido hoje, ocupante no governo, acostumou com isso, foi uma bonança, pegou as reservas todas, não criaram, porque o Bolsa Família, Escola, aquilo é um projeto antigo, até do Fernando Henrique, só que não tinha condições de ser usado da forma que foi usado. Então, pegaram recursos de onde não era para tirar, né? E esqueceram, tanto é que você sabe das nossas estradas como estão. É verdade. E falar que tem, não tem. As reservas, o BNDES mesmo está numa situação, a reserva do BNDES acabou, né? Então hoje está essa briga. Então tudo é motivo. O político hoje, no geral, mesmo que não seja, ele virou corrupto. Tá todo mundo, quando fala em político, é taxado de corrupto. Né? Vai fazer uma campanha, é corrupto, vai fazer uma roda de... Tudo é corrupto. Falou em política e hoje... Com essa lei de responsabilidade fiscal, todo prefeito, é difícil um prefeito que saia bem da situação. Ele, por mais correto que seja, se tiver uma denúncia do Ministério Público, eles acham uma coisa, porque a lei não está, a lei de responsabilidade fiscal, ela está
ela não está se adequando a todos os lugares, porque cada município tem seu problema e de uma forma de resolver, e a lei é para todos. Então, a maioria dos prefeitos saem prejudicados por causa dessa lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal. Então, está sendo muito taxativo. Todo político hoje está tomando o nome de foi desonesto, é corrupto, é isso. Não tem, mesmo que num lugar pequeno, você tem que dirigir a cidade, como diferente de Valadares. Cada cidade com um problema, né? E não tem recursos. Então, você tirar recursos de um lugar e pôr para outro, por exemplo, você tem hoje 15% da educação que envolve encascalhamento de estrada, reforma de escola, banheiro. Mas se for fazer ponte, tudo já não cabe mais nisso. Então, isso está ocasionando e parece que as pessoas boas estão afastando da política. Isso é o que está ocorrendo. Está tendo o silêncio dos bons, né? Os bons estão acabando se omitindo, omitindo, né? Eu acho que o culpado maior disso são os bons que estão se omitindo. Entendeu? Ô, Beto Altino Machado, daqui a pouquinho eu vou chegar lá no Mourão, no André Merlo, na prefeita da cidade, no Euclides Petersen. Tem um grupo político em Governador Valadares, acho que tem 6 partidos lá com ele já, que é o grupo do ex-deputado Hélio Gomes, empresário, grande gerador de empregos em Governador Valadares. Qual é o peso que o senhor acha que tem o grupo do Hélio Gomes nas decisões políticas do ano de 2016 em Governador Valadares? Hercos, eu acho que o Hélio tem que ser ouvido. É um rapaz inteligente, capaz, trabalhador, e ele tem que ser ouvido. Ele tem o peso na política, sim. Eu acho que ele é decisivo? Eu acho que ele é decisivo, ele é útil. O apoio dele é decisivo? Acho o apoio dele decisivo. É um sujeito de uma visão muito grande, ponderado também. E a política precisa de gente ponderada. Você não vê o Hélio atacar ninguém, e tem uma esposa que é deputada federal, tem uma esposa que é deputado federal. Mas vamos dizer que seja ele o deputado federal, né? Porque é graças a ele, né? Graças a ele. Ela tem a sua parcela, mas o Hélio é uma pessoa que ele consegue agregar grupos em volta dele. E ele não anda tirando contra as pessoas, você falou bem. Não, aí, o Hélio não fala de ninguém, nem nada, ele faz a política dele, tudo. Então, ele é uma pessoa que ele tem que ser ouvido, né? Foi uma pena ele não ter tido voto para se reeleger, mas eu acredito que há a possibilidade dele assumir a cadeira dele. Tem, né? Tem alguns candidatos, prefeitos aí, né? Alguns deputados. Deputados que vão ser candidatos. Inclusive, o Mourão, se for prefeito, abre a vaga para o Hélio, né? Tem essa chance, porque o partido dele está na coligação. Ô, Zé Altino Machado, quem você acha que são os maiores? Beto, Zé, porque eu conversei com seu irmão semana passada. Beto Altino Machado. Quem você acha que são os maiores articuladores da política em Governador Valadares atualmente? O Selemin Léo esteve aqui, ele falou que é ele, o Samuel Sabag e o Silvano. O Selemin é uma pessoa muito inteligente também. O Selemin tem sua parcela. Eu acho que não tem melhores, mas nós temos um Eduardo mesmo. Ele descartou o Eduardo, você concorda com isso? Eu acho o Eduardo uma pessoa inteligente e tudo. Eduardo já pode estar meio velho, meio cansado, né? Mas é um sujeito inteligente e capaz. Porque hoje tem que ir renovando, né? Então, o Eduardo Lage é um deles. Quem mais você citaria? Vamos citar três. O Selemin com a parcela dele. E o Silvano, eu não vejo assim ele nessa parte. Eu sei que ele era secretário da Elisa, da Elisa, da prefeita. Então, assim, não vi. Mas tem vários aí. Todo mundo tem sua parcela. Tem alguns que as pessoas nem citam, mas estão nos bastidores, são omissos, os nomes são... Não gosta de aparecer tanto, mas nas reuniões de portas fechadas estão sempre decisivos, né? Como o Euclides teve vários coordenadores capazes, né? Vamos falar do Euclides agora, então, já que você citou o nome do Euclides. O Euclides, ele é bem cotado hoje na política de Governador Valadares.
Até pela votação que ele teve, né? Como deputado, candidato a Ele deputado teve federal. ele teve uma votação expressiva. Mais de 40 mil votos. Eu acredito que o Euclides não tenha conseguido mais um pouco, talvez por erro de campanha, de coordenação de campanha, estratégia, porque aconteceram as coisas muito rápido, Hércules. Então, aquilo atropelou, não deu tempo para ele terminar o que ele ia fazer. Muita raça no peito, né? Ele levou muito no peito. E a política não adianta no peito você falar, eu quero ser, você está entendendo? Mas é um rapaz de um valor enorme e tem um futuro muito grande. Ele tem uma possibilidade muito grande de ser deputado ainda, caso a deputada lá seja eleita prefeita, né? Não, o Eros Biondini tem falado a pretensão de sair numa candidatura a prefeito, ou a vice, ou a ser próprio ministro, apesar que o Eros Biondini já foi consultado e o Eros não aceitou, que foi mais a interesse do Eros, não de continuar lá. Você acha que essas igrejas de Governador Valadares, eu cito aqui até o nome do pastor Flamarion Rolando, quando ele é presidente hoje do PSB, quando pede votos demais para candidatos de fora, no caso, eles pediram para Stefano Aguiar, Leandro Genaro, não acaba atrapalhando os candidatos que são da cidade? Eu acho errado isso. Porque se nós temos benefício? um leque de candidato aqui, o Hércules, eu acho que teria que eleger os da cidade. Valadares tem esse maior problema de eleger o de fora. Os paraquedistas vêm... Paraquedistas de fora que nunca vieram aqui. Eu não incluo nisso o Quintão. Porque ele tem um sogro aqui, então ele já tem um pé. E ele já aqui, traz alguns recursos alguma para coisa governador aqui. Valadares. E outra, o João Magalhães. João Magalhães é casado com a menina daqui. É. O João estudou aqui, eu acho que muita gente não sabe. Eu acho que o João ele é eleitor estudou daqui no MIT também. aqui, no ETIT. O João Ele é eleitor vota aqui, aqui. não vota? Vota aqui. O João vota aqui. E ele estudou aqui, morou aqui, na Ilha dos Araújos, e é casado com uma moça daqui, de família daqui, né? Família conhecida aqui. Mandar então, um abraço para a Meirinha, né? A Meire está no fundo do meu coração. A Meire, eu tenho um carinho por ela muito grande. Agora, candidato que vem, até nesse caso das igrejas, eu acho que nem aqui vem. Nem volta, nem para falar volta, muito obrigado. Não vem aqui, quer dizer, o pastor pede o voto lá e são votados. Eu até convidei o pastor Flamarion para estar aqui como presidente do PSB. Ele falou que não vem como presidente do PSB, ele vem como pastor. Que como presidente ele não vem. Eu falei, aí não tem jeito, né? Você vai falar política e eu não posso. Ele teria que usar o que ele usa na igreja para pedir o voto lá. Né? Ele teria que fazer a parte política dele. Mas então o que falta a Valadares é isso. Eu acho que na candidatura a prefeito de Valadares teria que unir todo mundo em volta para... O Kiko aqui deve saber quantos votos foram para fora. Você sabe, Kiko, assim, de candidatos de fora que levaram voto daqui? 70 mil votos para gente de fora? Para federal? Então, no caso, a gente conseguiria então eleger Euclides Petersen, Ricardo Assunção. Conseguiria. Quem mais? O Ricardo é uma, que é uma voz que hoje votos. Que tem também de ser ouvido. O Ricardo tem uma popularidade, político, uma popularidade muito muito grande, e gosta, né? Porque para a política você tem que gostar, você entendeu, Hércules? Se não tiver no sangue, não gostar, for candidato por ser, não adianta. Não adianta, o administrador, ele tem que ser político. Tem que ser político, né? Tem que saber fazer política. E isso tem uma pessoa aqui que é um grande administrador que a gente tem, eu nunca participei de política com ele, mas a gente tem que dar os méritos a ele, que é o Renato Fraga. Renato Fraga. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Renato Fraga, Edivaldo Soares e... Edivaldo Soares, Renato Fraga e até do seu irmão, do Zé Altino Machado. Ô Milhouse, coloca outra trilha para mim, fazendo favor aí, e aumenta só um pouquinho para me fazer aqui uma pergunta aqui agora pro Beto Altino Machado, nessa tarde essa
de quinta-feira. Muito obrigado pela audiência, aos telespectadores. Eu tenho que pegar até meu celular e ver as mensagens que as pessoas estão mandando. Coloca a mensagem aqui na tela aqui para mim. Por que tá escuro aqui? Coloca aqui para mim o Isto, obrigado, viu? Deixa eu perguntar aqui, aumenta a trilha para mim, Milhouse, a trilha de Pânico, fazendo favor para me falar agora com o Beto Altino Machado, ele que é articulador político em Governador Valadares. Vou fazer a pergunta que o povo quer ouvir logo. Todo mundo está querendo ouvir, as pessoas estão querendo ouvir. Ele que é de uma família influente em Governador Valadares, ele que conhece. Falar de família, antes de eu te fazer essa pergunta, você lembra do meu pai? Lembro, muito. Lembra? Ele todo tinha um programa de manhã, eu guardava, ele falava, levanta papai. Altino, ele chamava meu pai papai era o pai dele. Senhor Adriano Dias da Silva, Casca Grossa. Muito. Você sabia que hoje, para a pessoa ter o voto de vereador do meu pai, diante do número de eleitores e a população de número de habitantes de Valadares, a pessoa tem que ter mais de 20 mil votos? Eu acho impossível isso. É impossível, né? É impossível. Ele saiu a reportagem na capa da Veja. Na capa da revista Veja. Sabia que Conde saiu Casca da capa da Grossa. Veja? Eu lembro dele. Pergunta agora para Beto Altino Machado, que inclui o senhor José Bonifácio Mourão, André Merlo e toda a cúpula do PSDB, inclusive daqui a pouquinho eu quero mostrar aqui o presidente do PSDB jovem. Chama o Walter para mim, fazendo favor aqui, ô Milhouse, você mesmo, vem cá. O Walter ou então o meu amigo Milhouse. Faça favor aqui no estúdio aqui, fazendo favor aqui, rapidinho aqui. Quero fazer a pergunta que todos querem fazer, inclusive o nosso amigo David, que trabalha aí, juntamente com o pré-candidato a prefeito André Merlo. Ô Walter, faça favor aqui, o seu ou o nosso amigo Milhouse. Oi? Tá joia, tô aguardando aqui antes de eu fazer essa pergunta pro Beto Altino Machado. Deixa eu ver aqui quem mandou aqui, as mensagens que as pessoas estão mandando aqui, se tem perguntas. O Sabará, votar em candidato de outra região é deixar de eleger alguém que vai representar a nossa cidade, buscar melhorias para Valadares região. João Carlos Sabará, o Sabará que é da Polícia Civil, tá mandando um abraço especial pro senhor aqui. Obrigado. Um abraço, Sabará. O Sabará é cruzeirense, né? Não, cruzeirense, virou cruzeirense, rapaz. O nosso amigo David, alô David, grande abraço, grande trabalhador nas articulações políticas em Governador Valadares, está de mãos dadas com André Merlo. O Sabará falou aqui que é atleticano. David, você está de parabéns, é um grande o David marqueteiro. É gente boa, né? Ô Walter, é marqueteiro isso. É. Ô Walter, pega uma câmera daquela e coloca lá no Kiko para mim, vira para mim lá fazendo favor, só para mostrar ele. A câmera daquela lá, vira uma câmera daquela, pode passar qualquer uma que você virar lá, só para mostrar ele lá. O nosso amigo Kiko, que ele é presidente do PSDB jovem em Governador Valadares. O Maurício Neves está ligado com a gente, assistindo Veracidade lá no bairro Santa Rita. Alô, Maurício Neves, aquele abraço, obrigado, viu, pela sua audiência. Eduardo Lage ligado com a gente, obrigado, Eduardo Lage. Já estou assistindo pelo site, só não entendi direito o dia da entrevista dele. Ah, tá. A entrevista com o Ricardo Pedrosa, filha, é na próxima terça-feira, tá bom? Filha ou filho, não sei quem é, porque só tem foto de criancinha aqui. Cláudia Regina, da Rádio Mundo Melhor, ligadinha com a gente. Nosso amigo Bruno, assessor do vereador Cezinho Alvarenga, tá ligado com a gente também. Alô, Bruno, aquele abraço. Mostra aí, esse daí, gente, ó, ali, tá aparecendo na televisão. E esse é o nosso amigo Kiko Gaiotti, ele que é presidente do PSDB Jovem. Depois eu quero estar articulando com você, para você vir aqui, tá bom, Kiko? Muito obrigado por estar aqui hoje, acompanhando aqui Beto Altino Machado. Esse rapaz aí é o nosso amigo Kiko Gaiotti, presidente do PSDB Jovem em Governador Valadares. Obrigado. Deixa eu perguntar aqui agora, as que as pessoas estão perguntando. Pergunta para o Beto Altino, qual a situação real do PV em Valadares, já que ele é amigo do deputado federal Fábio Ramalho. Antes de eu fazer outra pergunta, deixa eu perguntar aqui. Quero saber quem é o nome da pessoa, para me repassar o nome da pessoa. Já você é amigo, pergunta para o Beto, qual a situação real do PV em Governador Valadares, já que você é amigo do deputado federal Fábio Ramalho. Quem está perguntando é o Stanley. Você sabe como fica a situação do PV? O PV, eu sei, ele estava com o Júlio Avelar.
e me parece foi pedido para o Júlio, lá, que estava lá. Mas eu não sei se teve um problema lá, então eu estou ouvindo agora que tem uma disputa dele com o Tarcísio. Da Color Crew. Da Color Crew. E então tá para decidir lá. Pelo que eu sei, foi isso. Eu acho que está entre... Deve ser um dos dois, né? E eu acho que o PV ainda não tinha saído, a publicação em Minas Gerais, em lugar nenhum ainda. Está uma disputa lá. Assim, me parece que não foi definido ainda, né? A gente só pode acreditar porque política é igual nuvem, está de manhã, de tarde, de tarde de outro jeito. Então, você não pode garantir estar com A ou com B. Mas existem essas duas possibilidades. Meu amigo Milhouse, coloca a trilha de pânico, de desespero para mim, que eu vou fazer agora a pergunta para o Beto Altino Machado. Você que está nos acompanhando, se quiser mandar alguma pergunta, o WhatsApp está na tela do seu televisor aí, você pode mandar. Beto Altino Machado, articulador político em Governador Valadares, de grande respeito, de uma família tradicional, uma família respeitada na nossa cidade. Você acha que tem possibilidade de, na hora H, o André Merlo, com toda a clareza, toda certeza que ele tinha de ser um candidato a prefeito pelo PDT, você acha que na hora H o André Merlo pode não ser o candidato do PSDB em Governador Valadares? Ô Hercules, eu não vou dizer que ele seria um candidato também do PDT, né? Porque depende da vontade dele, né? Essa candidatura depende da pessoa. Mas ele foi para o PSDB, eu acho que no PSDB, eu acho que não tem compromisso com candidatura nenhuma, né? E isso vão ser o diretório, os filiados é que vão decidir isso, né? Então, ele deve estar pensando, talvez, de ser um pré-candidato, talvez com o apoio do Mourão, que seria melhor, né? O Mourão está muito consolidado na região em Valadares. Agora, a gente não sabe o futuro. Eu sei que está começando uma onda aí, que ele volta Mourão, entendeu? Acho que o Mourão vai ser o único que vai aglutinar e juntar em volta de si da candidatura, é o Mourão, que tem Mas condição. será que não seria uma coisa até meio desonesta, no caso de se convidar? Porque o próprio Mourão falou que convidou o André Merlo, ele falou aqui nesse programa que convidou o André Merlo para estar no PSDB. Tirar ele de um partido onde ele teria uma candidatura possivelmente garantida, que era no PDT, já que eles estavam fazendo todo esse trabalho, onde ele foi, teve 36 mil votos, é isso, Kiko? 36 o André? 36 mil votos para ir para o PSDB, onde que ele não seria o candidato. Será que não seria? Ô, Hercules, mas isso aí Ou poderia... ele deu um tiro no pé de ir para lá? A gente não sabe o que ele pensa à frente, né? Isso aí é muito dele para saber. Primeiro, o Rui Moreira também foi candidato, eu acho que não está no PSDB mais, né? O Rui tem um potencial, teve voto igual o André também, né? Então a gente não sabe por que a razão. Agora, por convidar, o Euclides foi convidado também para ir. Mas o PSDB, agora, se tiver o compromisso dele ser candidato, aí eu acho que seria uma coisa muito feia proceder dessa forma. Se existe essa promessa dele ser candidato, é muito diferente. Será que né? antes dele assinar a ficha ali, de ser abonado pelo próprio deputado Mourão, não teve uma reunião? Eu não ouvi isso. De ninguém do PSDB que ele tem que tinha garantia que ele ia ser o candidato. Ele pode ser um pré-candidato, como o Chiquinho pode ser o pré-candidato. Chiquinho está no partido há muito tempo, né? Há mais tempo do que ele, vereador do lado do Mourão, e é também um pré-candidato a prefeito. Então, quer dizer, o André tem suas qualidades, um rapaz sério e tal, entrou no PSDB, mas ele está de igual para igual para os outros, né? Eu acho que tudo, o partido tem hierarquia, tem uma satisfação a dar para quem já está lá. Ele chega lá como um soldado do PSDB. Chega um soldado. E há uma possibilidade, se o Mourão amanhã não puder ser, eu acredito que se fizeram uma pesquisa
tanto qualitativa como essa... Fala aí, Kiko, me ajuda aí, você que é meu assessor político aqui. Quantitativa e qualitativa. Isso, fizer mas e apontar o Mourão. Tem que ser o Mourão. Isso eu acho que a turma já vai começar, eu estou ouvindo falar, Hércules, e já estão pedindo a volta Mourão. Mourão não quer ser o candidato. Ele, por questões de família, por questões de idade. Mas o Mourão, ele já tem um histórico aqui, Hércules. Olha o que a cidade tem de uns anos para cá, foi tudo Mourão. Foi tudo Mourão. E isso não apaga, não apaga ele, é inegável. Hoje, o que Valadares tem, agradeço ao Mourão, Bonifácio Mourão. Então, eu acho que ele não pode se furtar de não ser um candidato aonde o povo deu uma votação, os eleitores deram uma votação expressiva a ele de deputado estadual. Mas ele saindo na rua, segurando na mão do André Melo, saindo para a rua e pedindo apoio e pedindo voto. Aconteceu isso com o Augusto, né? E não foi, eu acho que... Eu estou dizendo o Mourão porque o Mourão, ele consegue unir. Ele consegue unir um grupo grande, em volta de partidos e tudo. Inclusive, acredito que até o próprio Renato Fraga, que tem seu peso, né? Hoje é o presidente do PMDB, ele tem o peso, o Mourão une. Então, outra candidatura, vamos dizer, até o próprio Chiquinho, pode desagregar um pouco, você está entendendo? O grupo. Porque o Mourão está consolidado há muitos anos naquilo ali e muita coisa para mostrar. Quer dizer, ele não tem que mostrar, já está visto, né, o que o Mourão já fez pela cidade. Mas está perguntando para o senhor aqui, eu não entendi muito a pergunta, Hércules. Gostaria de saber qual o papel do Juninho conhecido como Poca Urna. O que é isso? Tem muito voto? Não entendi a pergunta aqui. Não é. Esse Juninho não é daqui, é de fora, de Nanuque, foi vereador Juninho, lá. Poca Urna, papel nas eleições passadas, pessoas que esteve perto o tempo todo. Pediu para o senhor falar sobre, não sei, porque... Não, era um vereador lá de Nanuque, não tem nada a ver aqui. Foi vereador lá, um rapaz que é vereador lá em Nanuque, foi bem votado, é conhecido nosso, não tem sentido, até apoiou o Euclides. Tem algumas outras perguntas aqui que eu vou estar repassando para o senhor. Como que o senhor avalia hoje? Quero que o senhor dê uma nota agora para mim. Antes da nota para presidente da República Dilma Rousseff, Fernando Pimentel e Elisa Maria Costa, a Câmara dos Vereadores hoje, o senhor acha que é uma Câmara de Vereadores fraca ou não? Algumas pessoas aqui falaram que sim. Ô Hércules, a Câmara ela não desempenha o papel que era para desempenhar, né? A Câmara ela tem o poder de fiscalizar, de legislar, mas eu acho que ela às vezes deixa um pouco a desejar. Deixa enquanto pedir bênção ao prefeito, seja a Câmara que for, ela não é igual à Assembleia. A Assembleia Legislativa, na época do Aécio Neves, se fosse para dar um beijo no Aécio, tinha que pegar a senha dos deputados. O Aécio não dominava, coisa que não era para isso. E hoje o Pimentel não está vendo isso muito na Assembleia lá. Então a Câmara, eu acho que é bom sempre renovar. O bom fica, né? E o ruim sai. Eu acho que é isso. Olha, o Edivaldo Soares, ele esteve aqui no meu programa, aliás, ele esteve aqui 2 vezes. E a primeira vez que ele teve, ele afirmou e bateu no peito e disse que, independentemente de quem seja, ele é pré-candidato a prefeito em Governador Valadares. Ele vai ser um pré-candidato, independentemente se seja... Ele garantiu que seja no PMDB. Caso não seja no PMDB, ele falou que qualquer outro partido ele vai ser candidato a prefeito mesmo. Ele é um pré-candidato. O Renato Fraga esteve aqui posteriormente e falou que quem manda no PMDB é ele, pois ele é o presidente e ele que vai estar na frente de todas as articulações e que para estar no PMDB tem que calçar sandálias da humildade e não aceita ninguém soberbo. O Zé Altino Machado, que é o seu irmão, falou que para estar no PMDB tem que ser na condição de soldado, que o PMDB não tem dono. Você acha que o Edivaldo tem que manter essa postura de lutar para ser o candidato do PMDB, já que ele vai ser candidato mesmo, isso aí ninguém tira dele, ele vai ser
ele é um pré-candidato a prefeito. Você acha que ele deve continuar no PMDB ou ele deve se filiar a um outro partido enquanto há tempo hábil para isso? O Hércules, ele lutar para ser um pré-candidato, eu acho que ele tem que lutar para ser um pré-candidato. Agora, e para ser também um candidato, ele tem que lutar, ele tem que entrar em sintonia com o Renato Fraga. Ele está com uma via alternativa aí de vários outros partidos que já estão se juntando com ele. Eles estão fazendo reuniões, tem vários partidos que já estão... Mas para isso ele tem que conversar, eu acho que ele tem que se interar com o Renato. Eu acho que o Renato, hoje, o PMDB não tem dono. Ele foi o majoritário de votações em Governador Valadares, o Edivaldo. É, de estadual, do PMDB. Do PMDB. Do PMDB, eu acho. Mas ele, para lutar, ele tem que entrosar com os filiados, porque o PMDB, quem decide a candidatura são os filiados do PMDB. Eu acho que passa de 2.000 filiados o PMDB. Em Governador Valadares? O Governador Valadares, PMDB de Valadares. E o que acontece? Eu acho que o Renato tem uma penetração muito grande no PMDB. Ele tem uma penetração. O Renato é muito jeitoso, ele já há anos que ele está nisso aí. Então, eu acho que se ele tiver o apoio do Renato, não vamos desmerecer o Edivaldo. Se ele tiver, porque o Renato está nessa lida política há muitos anos, né? Então, ele pode ser o candidato do PMDB. Mas a escolha, o Edivaldo, a escolha não vai ser ele, ou o diretório, nem o próprio Renato falar, o Edivaldo é o candidato. Mas independente mesmo que seja no PMDB ou não, ele deixou bem claro aqui que Valadares pode considerar que já tem mais um pré-candidato a prefeito. Não, o pré-candidato é Edivaldo Soares. É o pré-candidato. Agora, se ele não se entrosar, não se conversar, né, com a direção do diretório do PMDB, talvez ele não vai conseguir dessa forma, né? Mas, às vezes, se fizer reunião com o diretório, colocar o nome em votação para os filiados, porque o PMDB, o que decide são os filiados, não é ele nem o próprio Renato, apesar do Renato ter uma aceitação enorme no PMDB. O Renato é uma voz ouvida hoje. Antes era o Ronaldo Perim, hoje é o Renato. Você acredita que o Leonardo Monteiro é o candidato a prefeito pelo PT? Ô Hércules, se for o Mourão, o Leonardo deve entrar com muito pouca vontade de ser. Porque, pelo que as urnas mostraram, agora, ano passado... 46... Você já está vendo. 46 mil votos. E o clamor popular está vendo. Isso desanima qualquer candidatura. Inclusive, eu acho que até o próprio Renato, eu acho que a tendência é unir com o Mourão de uma forma. Eu acredito que sendo Mas será o Mourão... que ele sairia lá da Nacional, igual lá o PT lá em cima, para chegar aqui embaixo, PMDB e PSDB? Não, o PMDB em municípios, ele não tem esse compromisso. Nem mas município, com o porte nem de estadual. Valadares, eu creio que com o número de eleitores, onde vai ter até segundo turno? Não, mas geralmente não na eleição passada, da outra eleição, não agora. No PMDB não ficou com o PT. Então, vários lugares do município, já é um compromisso, o PT, o PMDB, ele não tem essa coligação, não é obrigatória a coligação. Beto Altino Machado, lá no Café da Manhã, promovido pelo PSDB, onde se apresentou o André Merlo como novo filiado ao PSDB, não se apresentou ele como pré-candidato, como um filiado ao PSDB, não estava lá Hélio Gomes, não estava lá Edivaldo Soares, não estava lá Renato Fraga, não estava lá Hélio Gomes, não estava lá ninguém da família Diniz. Por quê? Existe, talvez, ou talvez 5 forças poderiam ter um compromisso e talvez não faça parte do grupo. É onde eu torno a falar. O Mourão unifica. Mas será que o Mourão não vai ser esse porta-voz, esse articulador de trazer essas pessoas que podem estar um pouco distanciadas dessa pré-candidatura do André, para ele trazer? É igual você arranjar noiva para o outro, para casar. Você apresenta, mas não quer dizer que vai dar certo, né? Existe hoje, está vendo pelo que a gente ouve, vão colocar que seja lá
os Diniz, o Hélio e tudo, são grupos que, se uma candidatura do PSDB não agradar, não tem por que fazer o casamento, você entendeu? Então não adianta o Mourão apresentar uma noiva para você que não tem, é bonita, é isso e aquilo, mas tem um problema, tem, você entendeu? Então existe isso. Mas você está falando em candidatura, eu acho que não tem compromisso de candidatura com ninguém. Lá o Chiquinho me falou também que ele é um pré-candidato. O senhor tem compromisso com a candidatura de alguém lá em Matias Lobato? Tenho. Tenho o Adalberto, Ele tem algum atual sobrenome? Vice-prefeito. Adalberto é o vice-prefeito atual. É o do Jarrinha, não? Protegido meu. Não é Adalberto, não. Jarrinha é candidato a vereador. Quem está perguntando aqui é o Chico Argolo. Jarrinha é candidato a o vereador. Chico Argolo pergunta o Beto se ele vai apoiar a candidatura do Jarrinha e Matias Lobato. Não, lá é o Adalberto, é um... Pergunta aqui do Rubens. Na eleição atual, o PMDB é vice da Elisa. Ele só falou aqui, não mandou mais uma pergunta. O PMDB é vice da Elisa. Tantas perguntas estão chegando aqui, ô Beto Altino, que acho que vai ficar meio impossível para poder responder. Quem seria um vice bom hoje para qualquer chapa de governador Valadares? Com o vice ele tem que ter muito dinheiro, muita grana para colocar na campanha, para ter uma estrutura de campanha, tem muito voto. O Hércules, para falar de candidatura a prefeito, todo mundo fala. Existe vários, para sair candidato por algum motivo, para levar alguma vantagem, uma candidatura só por ter. Mas Valadares não fica barato a candidatura. Uma candidatura a prefeito de Valadares... 4 milhões? Para o Mourão ficaria por 1. Porque está consolidado, ele tem o nome. Então, estou te falando isso, você vê a diferença. Então, um vice, por causa do partido, vai depender sobre da transmissão do programa eleitoral, se vai ser feito por aqui ou se é por Ipatinga, para acontecer o que aconteceu na campanha passada, não sei se você lembra, não tinha a televisão, que é muito importante. O PMDB seria um partido super interessante para unir com o PSDB. Por causa do horário. O Renato Fraga. O Renato Fraga O Renato, o Hércules, eu nunca fiquei ao lado dele. Mas o que eu te falei, o Renato tem muito mérito demais, contribuiu muito para Valadares. O Renato criou um hospital evangélico, onde aquela Santa Casa em São Paulo já dispensou 1.000 e tantos funcionários. E o Renato está mantendo um hospital aqui que poucos, eu estava vendo outro dia, pouca gente sabe a estrutura que é e sabe o trabalho que dá. O Renato tem penetração no governo federal, ele tem penetração no governo estadual, seja o governo que for, ele é respeitado. Ele, quando foi diretor do SAI, ele fez uma obra, o Hércules, que não é eleitoreira. Ele trocou a tubulação toda do bairro, que ninguém vê. Eu mesmo próprio vi, ele ia lá assistir, ele foi um grande diretor. Então, o Renato, eu tenho divergência política com ele, mas a gente tem que ver, um rapaz muito participativo. O Renato tem também para falar o histórico. Agora, eu tenho minha divergência política com ele e tudo, mas a Valadares tem que reconhecer o mérito do Renato a respeito desse hospital lá. Beto Altino Machado, a sua nota para presidente da República e a sua avaliação, Dilma Rousseff? O Hércules, eu acho a nota tem que ser baixa, né? Porque quando você omite alguma coisa, vamos supor, eu acho que é uma pessoa séria. Eu tenho para mim que ela é séria, ela não participou, mas ela se omitiu de tudo que estava ocorrendo. Se o seu comandado age errado, o culpado é você. Não é os outros, não. Se eu tive capacidade de nomear pessoas que agem errado, eu tenho que ser o culpado. Então, a nota, para mim, é uma nota baixa, 3. Nota 3 para a presidenta Dilma Rousseff? Senhor governador do estado de Minas Gerais, que também é do PT, Fernando Pimentel, a avaliação do governo dele, que é muito pouco tempo ainda, nós sabemos disso, né?
Acho que tem um ano agora, não vai fazer, Tem. não tem nenhum ano ainda. E a nota para o Fernando Pimentel? O Hércules, eu estava em Belo Horizonte, na Assembleia, houve um movimento lá, o povo nessa votação que teve do ICMS, desse aumento, que talvez fosse até necessário, mas o Pimentel, ele já sentou na cadeira, já com processo, com problema e tudo. Então isso afetou ele muito, porque ele já está respondendo, já tem na Procuradoria do Estado pedido de cassação, então já ele está tendo que lidar já com problema já no começo do mandato, né? Ele já acho que a pessoa perde até o entusiasmo com aquilo. Então ele não mostrou ainda o que veio, não. Não deu para ele mostrar o que veio ainda, não. Não tá. Ainda tem que... Tem. Ele até agora o Estado está parado. Beto Altino Machado, articulador político na nossa cidade essa que nós amamos, governador Valadares. Prefeita Elisa Maria Costa, no seu segundo mandato como prefeito da cidade pelo PT, avaliação das obras, do que ela fez, não fez, deixou de fazer para governador Valadares e a sua nota para a prefeita de governador Valadares. Ô Hércules, eu acho a prefeita bem intencionada. Ela tem boas intenções, mas ela não conseguiu expressar, fazer o que ela talvez seja por motivo de assessoria, de qualquer coisa, de secretariado. Talvez muita coisa ela está pagando pelos secretários, alguns secretários que eu não vou citar o nome. Por que mantém esses secretários? Porque a pessoa, quando está no poder, ela fica numa redoma de vidro, ninguém chega nela. Ou às vezes não ouve, ela ouve mais... O próprio secretariado blinda ela fica blindada. Como houve numa campanha do Mourão, que ele perdeu a campanha, o Mourão estava blindado, ninguém falava com ele nada do que estava acontecendo, né? E foi ver depois. Então eu acho uma pessoa bem intencionada, uma pessoa honesta, mas administrativamente não e a nota para a prefeita? 1, 2, 0, 5, 10? Vamos colocar 5 pela boa intenção dela. Ela nota 5 para a prefeita de governador Valadares. É uma pessoa de caráter, honesta, mas talvez, como deputada, eu acho que ela teria feito muito mais. Ô, Kiko, nós não deixamos de falar alguma coisa aqui que a gente tinha que falar? Acho que a gente deixou de tocar em algum assunto importante? Passando bem, às vezes a gente dos grupos, planejando, passaram dos grupos da políticos, terceira né? via. Você acha que, vamos falar aqui agora, o Marcelo da Projecon, coloca o nome dele, ele esteve aqui também, que é dono da Projecon. Você acha que ele mantém essa firmeza que é um candidato a prefeito até o final ou... O Hércules, essa candidatura vai depender do Mourão. Muitos terão chance se não for o Mourão candidato. Vão ter. E acho que o Hélio e o Renato se juntarem, ele pode liderar um grupo muito grande isso. Pode dar trabalho. Hoje, pelo que a gente sabe, pelo ver o passado, o Mourão é o prefeito. Hoje, se tiver uma eleição, né? Agora, não sendo o Mourão, acho que fica tudo igual. Porque cada eleição, o Hércules, é diferente da outra. Não é porque eu tive 30 mil votos na outra, eu vou ter 30, eu vou ter... Pode cair a eleição, né? Cada eleição é eleição diferente, são fatos novos, né? O Rui Moreira teve uma eleição expressiva. Talvez, se ele fosse candidato agora, ele poderia ter mais, ou poderia ter menos, né? Não está consolidado. Então, é diferente, vai ter chance para muita gente se o Mourão não for o candidato. Segunda-feira vai estar aqui comigo o jovem Euclides Petersen, e na terça vai estar aqui Ricardo Pedrosa. Ricardo Pedrosa, ele afirmou que é um pré-candidato a prefeito de governador Valadares. Você acha que ele é pré-candidato mesmo ou ele está valorizando? Não, eu acredito que seja. O Ricardo, ele luta, ele tem seu... Ele está conseguindo conquistar seu espaço. O Ricardo... Você acha que ele vai ser um candidato a prefeito? Pode ser, ou porque, talvez... Dependendo do partido que ele for candidato a vereador, ele tem uma eleição garantida até pelo número de votos que ele teve. Todo mundo... Mas são eleições diferentes. São, né? Eleições diferentes. Você acredita que ele teve quase 7 mil votos como votos de protesto? Vou votar no Ricardo que não vai ganhar mesmo, ou de pessoas que acreditam no potencial dele? Muita gente, igual o São Paulo tem lá, que tem aqueles candidatos
tem voto, gente não sabe definir. É o Zé da Coxinha, a Xuxa Loura, tal. Mas todo mundo tem sua parcela. O Ricardo tem sua parcela também a contribuir. Você está entendendo? Ele tem, todo mundo tem sua parcela nisso, né? Então, vão somar. É uma voz que tem que ser ouvida também, porque participou a partir da hora que você está participando, você tem que ser ouvido. Eu acho que todo mundo tem que ser ouvido nesse momento político. Agora, haja vista se os outros vão ouvir, né? Se as pessoas vão ouvir. O senhor ouviria, o Euclides, né? Eu ouviria, chamaria, não teria problema nenhum, teria que chamar também para ouvir, para contribuir. Todo mundo tem uma ajuda. Eu acho que ele é fundamental na decisão das eleições em governador. O Euclides, nós estamos, está dependendo aí, pode ser um possível candidato também. O Euclides pode ser um possível candidato. O Ricardo Assunção pode ser também. O Ricardo tem uma parcela, tem que ser ouvido também. Todo mundo tem que ser ouvido. Agora, as divergências é que vão ser, se vão caminhar todo mundo junto. Agora, falar hoje em candidatura, você me falou do Edivaldo, eu acho válido ele lutar para ser e tudo. Agora, no PMDB, pelo que eu sei, ele tem que conquistar. Se ele conquistar os filiados, eu acredito que ele possa ser. Você acha que ele é um bom nome para ser? Um bom nome, um bom nome. Eu acredito que sim, né? Todo mundo vai ver o que ele contribuiu pela cidade, tudo. Porque eu acho que o candidato hoje, você tem que ver o que ele fez. Não é o que vai fazer. Eu acho que a pessoa, quando falar em candidatura, ele tem que ter participado da comunidade. Eu penso assim, você entendeu, o Hércules? A pessoa, para falar em candidatura, tem que ver o que ele participou da cidade. Não é eu vou fazer. Tem que ver o que ele fez pela comunidade. O que ele fez de bom em termos de comunidade. Beto Altino Machado, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Foi de grande valia. Você quer mandar um abraço especial para alguém? Pode mandar. Tem alguém aí que ele quer mandar um abraço? O meu amigo Kiko, que está aqui agora com a gente também, que é o presidente do PSDB Jovem. Os candidatos, né? Eu desejo sucesso e a todo mundo, e a quem está nos assistindo. Não tem ninguém especial. Está chegando algumas perguntas. Minha filha aqui. Romara. Romara? Filha Romara ou Romara? Um abraço para Romara, filha do nosso amigo Beto Altino. Aqui, ó. Edivaldo e Renato já se reuniram e estão acertando mais. Eu, particularmente, prefiro ele fora do PMDB. E falo mais, se ele tivesse saído candidato por outro partido, teria dobrado a votação dele. Quem está falando é o Rubinho Democratense, falou que o Edivaldo e o Renato já sentaram, já ajeitaram tudo já, ele trabalha diretamente com o Edivaldo. Está tudo acertado acerca do PMDB, mas ele acha que ele tem que sair do PMDB para ser candidato. Eu acho também. Eu acho que pelo PMDB seria uma candidatura fortalecida. Mas se ele tem condição e ele acertou já a candidatura, ele tem que ficar no PMDB, ué. Se disputar a eleição pelo PMDB é uma coisa. O Hércules não acha que não diz, mas diz muito. O PMDB tem 2 candidatos, tem 3 deputados aqui. São votados aqui com votação expressiva. Tem o Renato Quintão, a Celise Laviola e o João Magalhães. Então, não tem por que sair do PMDB, né? Se vai depender dos filiados, né? Com essa janela que abriu até março agora, isso aí vai dar muita mudança ainda, né? Não está ninguém preso, não. Você acredita que se mais para frente o André vê assim, que as articulações estão meio andando mas para às vezes outro lado, ele pode sair do às vezes PSDB? ele não está pensando em ser candidato, ué. Às vezes ele não está pensando, ué. Às vezes ele é um pré-candidato, mas ele não sabe da vontade dele de ser candidato. Se colocaria né? à disposição até de vice? Colocaria de... Mas para ele ser o vice, ele tinha que sair do PSDB para ter uma trajetória. Para não fazer uma chapa pura, né? Mas às vezes poderia também, né? Chapa puro sangue? Chapa puro sangue, poderia. Aí teria que ver, tudo é escolha, né? Porque tem o Chiquinho lá, o Chiquinho me falou uma vez que tinha uma vontade. PSDB, eu fiquei sabendo que o Chiquinho vai pular fora do PSDB. Não, mas ele tem que esperar para ver, ué, porque a chance dele, ele tá igual todo mundo lá, ué. Você acha que o Paulinho Costa ficou meio ciumado, Paulinho,
com o André indo para o PSDB? Não, não ficou não. Eles são muito ligados, eles são muito amigos, eles têm muita coisa em comum, né? Eu acho que quem pôs, não é que pôs, quem influenciou muito a candidatura do André foi o Paulinho Costa. Para terminar o programa, Beto Altino Machado, para o senhor, quem foi o melhor prefeito de Governador Valadares? Olha, começou um Rezende, Ronaldo, Rezende foi é um meu bom padrinho. prefeito, Raimundo Rezende, foi também um grande prefeito, o Ronaldo e o Mourão, cada um numa fase diferente, né? Mas o Ronaldo foi um bom prefeito, um homem muito sério, honrado, né? E depois veio o Mourão, que pegou uma fase de expansão quase do Brasil, né? Então, Pior prefeito mudaram de os Governador municípios. Valadares, Beto Altino Machado. Tivemos. A gente não pode falar isso. Se né? não quiser Mas falar, não precisa. Tivemos é uma ruins, coisa. prefeitos péssimos em Valadares, você acha? Mas às vezes é péssimo para uma coisa e boa para outra. Então, eu prefiro omitir de coisa. Que às vezes foi ruim para um e foi bom para outro, né? Bom foi. para uma Então, comunidade e boa para muito outra. difícil, isso. O cara falou aqui que o Fassarella foi um bom prefeito. Te perguntando se o Fassarella foi um Foi. bom prefeito. Fassarella foi um bom prefeito, foi um homem honrado, um homem honesto. O cara falou que de todos o melhor foi o Ronaldo Perim. O Ronaldo foi um grande prefeito. Um grande mesmo? Foi. Eu não lembro. O Ronaldo foi um grande prefeito. Ele foi mais prefeito do que político. Mais prefeito do que político. Não era um bom homem, né? O Ronaldo foi mais prefeito do que político. Então, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras, senhoritas, passamos de 1 hora de entrevista hoje com Beto Altino Machado, ele que é articulador político em Governador Valadares. Quero te agradecer, Beto, do profundo do meu coração. Sei que você participa ativamente das decisões políticas da nossa cidade. Muito obrigado. As portas do programa Veracidade estão abertas, tá? Para quando o senhor quiser voltar aqui, voltar, para contar um pouco da história política, falar mais na frente, algumas coisas vão estar acontecendo, vai ter mais papo para a gente falar. Isso aí, essa política desse ano agora vai dar muito... Você acha que tem segundo turno? Pode ter, pode ter. Você acha que é bom para a cidade Muita candidatura vai sair para o segundo turno. Eu só te digo uma coisa, que é muito provável o PMDB estar junto com o PSDB. Eu acho. Eu penso assim. PMDB e PSDB. PSDB. Eu acredito que vão estar juntos. Hoje eu recebi ele, que é articulador político, trabalha no meio político em Governador Valadares, nos bastidores. Recebi também o nosso amigo Bruno Gaiotti, que é o vice-presidente do PSDB na nossa cidade. Já vou agendar com ele aqui já. Vamos agendar aqui ao vivo agora, ô Bruno? Que dia que você pode vir aqui bater um papo comigo? Ô Kiko Gaiotti, qual dia que você pode vir aqui? Amanhã? Você me liga marcando? Amanhã pode ser? Amanhã você viaja. Semana que vem a gente marca, tá bom? Vou marcar aqui com o Kiko Gaiotti, que é o vice-presidente do PSDB Jovem em Governador Valadares. Agradeço a você, meu amigo e minha amiga, senhor, senhora, senhorita, ao telespectador. Ontem eu mostrei aqui o vereador que ganhou o troféu Cara de Pau em Governador Valadares, que é o vereador Cabo Gleidson, né? Que prometeu uma cesta básica para um centro de recuperação em Governador Valadares que trata de dependentes químicos e furou. Então eu dei para ele, em nome da população, o troféu Cara de Pau. Lembrando que no mês de novembro o nosso programa vai realizar o troféu Vereador Destaque 2015. Vamos ver se tem algum vereador que vai ganhar aí o troféu Destaque 2015. Vamos perguntar pessoas como aqui, Beto Altino, como nosso amigo Kiko Gaiotti, vice-presidente do PSDB. Vamos pegar os projetos dos vereadores e vamos mostrar aqui, vamos entregar um prêmio, se ele estiver fazendo por merecer no ano de 2015. Meu amigo Beto Altino Machado, muito obrigado. Prazer. Obrigado mesmo. Só vou fazer uma coisa. Quando você falar do vereador, você procura, não é só o projeto. Ver se foi executado o projeto. Não, se foi aprovado. Não. Porque a gente faz o projeto lá só para ver. Põe para lá só para falar que fez. Copia e coloca que eu fiz o projeto. Tem que ver se é executado. Se foi aprovado. Vamos ouvir a população. Porque se foi aprovado pela Câmara, ele foi ouvido. E se é de grande valia para a cidade também. Se é de grande valia, mas geralmente foi ouvido, porque o sujeito apresenta o projeto para falar que está fazendo. Então tem que ver se foi votado pela Câmara. Se foi. Vou te convidar, você pode ser um dos avaliadores aqui? Podemos. Pode sim? Está combinado sim, então? Pode colocar o nome? Pode colocar. Muito obrigado. Eu que agradeço,